Boa noite, amigos. Boa noite a todos que já estão aqui neste momento reunidos em nome de Jesus para mais um estudo e oração que estamos começando. Rogando para que a nossa semana seja maravilhosa, seja abençoada, que nos sintamos fortalecidos para lidar com todos os problemas, as adversidades, para que possamos sair vencedores de todas as batalhas que precisamos enfrentar no nosso dia a dia. Mas que também o nosso coração se encha de gratidão por todas as vitórias que conseguimos ao longo da nossa jornada. Que nós possamos, nesse instante, lembrar de Jesus, ele que disse que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, nesse instante, rogamos ao Mestre Divino que possa abençoar a todos nós que estamos aqui conectados, abençoar os nossos lares, abençoar os nossos familiares, aqueles que residem, trabalham conosco, os nossos locais de trabalho, os nossos locais de estudo, enfim, que Jesus possa, de suas mãos luminosas, permitir que aquela luz envolva-nos com muita coragem, muita sabedoria, muito otimismo e a certeza de que Ele está ao nosso lado em todos os instantes da nossa vida. E vamos dar início ao nosso estudo e oração, aqui olhando no chat ao vivo. Dona Marlene, boa noite, seja bem-vinda. André Drummond, boa noite. David, boa noite. Tita, Didi, boa noite. Fátima Rossi, boa noite. Sueli, boa noite. Ricardo, boa noite. Norminha, boa noite para todos vocês que deixaram mensagem no chat e vocês também que ainda não escreveram, mais tarde vão escrever, aqueles que estão assistindo, mas não querem colocar a mensagem, e também a todos que vão assistir em outro momento, porque agora estão ocupados, né? Então, nesse instante, nós vamos ler uma lição deste livro, Autoria Espiritual Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco, Lampadário Espírita. Esse livro, se eu não me engano, ele é de 1960 e poucos. Deixa eu dar uma olhada aqui. 1969, editado e publicado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, certo? Eu separei aqui o capítulo 34, cujo título é Bem e Mal Sofrer. E eu queria fazer da seguinte forma: eu vou lendo o parágrafo e a gente vai comentando, porque às vezes o texto de Joana de Ângeles ele requer um pouquinho mais de atenção, às vezes tem até algumas palavras que a gente não usa no nosso cotidiano, né? Então é importante a gente estar atento a isso, a compreensão do texto. Bom, então vamos lá. Bem e mal sofrer. Afasta a nuvem cinzenta do pessimismo e da queixa, enquanto a dor se demora contigo, concedendo ao sol da esperança a oportunidade de fulgir ante os teus olhos, acostumados às sombras das recriminações. Gente, isso aqui é uma poesia. É maravilhoso, né? Então, nós precisamos afastar essa nuvem, né? Que fica essa energia pesada, né? Nos envolvendo quando estamos permitindo que o pessimismo e a queixa cresçam no nosso mundo interno. Porque quando cresce aqui, a gente costuma externalizar. Como é ruim quando a gente fica no padrão de só reclamar, queixar, ser pessimista. Nós precisamos de cuidar disso para que a gente mude o nosso padrão mental.
E Joana fala que enquanto a dor se demora contigo, porque nós somos muito imediatistas, né? Às vezes, por exemplo, quem tem um quadro de dengue, é normal a pessoa ficar uma semana, 10 dias, tem pessoas até 15 dias recuperando, dependendo da força que essa dengue vem. Não adianta você ficar reclamando no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Ah, eu tinha que fazer isso. Vai resolver? Vai passar o ciclo da doença? Não. Então, você só vai agregando irmãos infelizes e doentes como companhia. Você vai agregando irmãos espirituais que não se encontram nesse corpo e você vai agregando uma psicosfera negativa. Então, quando você está doente, o que nós precisamos? De uma asepsia. Você tem que trocar o seu lençol, você tem que trocar a toalha, você precisa de ter um lencinho descartável, né? Você precisa de usar roupas limpas, não é verdade? O quarto precisa de estar limpo, né? E aí, o que a gente faz? A gente cuida muito da questão física, né? Às vezes a gente está gripado, gasta 200 lencinhos de papel, troca de roupa, mas a gente não troca de pensamento. E aí fica uma situação dúbia. Materialmente muito bem cuidada e espiritualmente uma catástrofe, cheia de germens, de pessimismo, de desesperança e de ingratidão. Porque se nós temos um ano de saúde, uma semana, 15 dias, não é nada. Então, se a pessoa faz uma cirurgia que requer 40 dias de repouso, nesses 40 dias eu preciso fazer a minha asepsia mental, fazer o bem para mim e para quem está cuidando de mim. É muito difícil você fazer e a pessoa não sair desse ciclo de queixa. Aí, Joana pede: deixe que a esperança brilhe diante dos seus olhos, acostumados às sombras das recriminações, porque nós criamos padrões através de repetições de ações que são os hábitos. Nós temos uma ação, um pensamento, uma fala. Repetimos inúmeras vezes. E o que acontece? Criamos hábitos. Hábitos perniciosos para a nossa saúde. Por exemplo, o de recriminar quem cuida de mim, quanto o de me recriminar por estar doente. E aí nós vamos criando um ambiente muito pesado que não favorece a cura da doença, né? Então, quem faz isso está no momento de sofrimento, porque a doença muitas vezes leva a gente a sofrimentos físicos, né, e psicológicos, mas a pessoa está sofrendo muito mal. Porque não está aprendendo a oportunidade que a vida está dando para trocar essa lente de recriminação, de flagelação, de, de um olhar sombrio para o sol da esperança. Vamos ao próximo parágrafo. Enquanto não te disponhas ao combate contra a autopiedade e a autoflagelação por morbidez, ninguém poderá fazer nada por ti. Então, chama a responsabilidade a própria pessoa, que diante de uma enfermidade, né, fica com pena de si mesmo. Ai, por que isso foi acontecer comigo? Eu não merecia isso. Fica com pena do que perdeu, do que não pôde fazer, né? Nós fazemos isso muitas vezes. E às vezes tem uma autoflagelação. O que é autoflagelação? Eu me punir, né? Eu me flagelar é eu me machucar sem motivos, né? Então, para quê? Se eu já estou doente,
Eu preciso de me ver com saúde, eu preciso de verbalizar o positivo. Mas aqui não é só a questão da doença. O sofrimento aqui pode ser, por exemplo, a perda de um emprego, até que surja uma nova oportunidade de trabalho. Então, às vezes, eu entro nessa coisa de coitadismo de mim, né? Numa autopiedade, e essa autoflagelação, que é acabar com a minha esperança, acabar com a minha autoestima, através das minhas mãos, através dos meus pensamentos, das minhas palavras que ecoam e não me acolhem. Próximo parágrafo. Estou falando muito aqui, hoje está bem seco, então a cidade. Me desculpem, tá? Observa o voo ligeiro da ave colorida, o desabrochar de uma flor, a vitória da germinação de uma semente, o canto de delicado filete d'água na frincha de uma rocha, o triunfo da árvore, o milagre do pão, o deslumbramento do nascente, o ritmo da vida nos insetos, nos animais, em toda parte. E encontrarás, nesta observação, as mãos divinas agindo, produzindo, zelando. O que é que Joana pede? Para parar de olhar para o nosso próprio umbigo o tempo todo e olhar para frente, olhar para a vida, olhar que a vida não parou, que nós estamos em um momento de dificuldade, mas que o sol continua nascendo, as rotinas dos animais, das pessoas continuam ali. Então nós precisamos de perceber que o mundo não para, porque o mundo não gira ao nosso redor. As pessoas não vivem para me atender, né? Então eu preciso de sair dessa infância emocional, espiritual, que muitas vezes eu me coloco diante dos problemas, das adversidades. Eu fujo, eu me encolho, eu não enfrento, eu adoeço. Então, tudo isso é importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual. E ali, quando Joana fala que as mãos divinas estão agindo, produzindo e zelando, é porque Jesus já havia falado: o meu Pai trabalha, né? Então Deus não para. Ele cria, ele faz, acontece, para nos dar o exemplo que nós não podemos ficar paralisados, mas nós precisamos de continuar confiantes na construção de um mundo interno e de um mundo externo melhor. O próximo parágrafo. A inteligência e o dom do raciocínio não se foram concedidos através das múltiplas etapas da evolução para que somente reclames, amaldiçoes, azorragues. O que é azorragues? É um açoite de várias correias e cordas, ou aquele chicote de couro que o pessoal, muito antigamente, ficava ali na chibata, se punindo quando errava, quando fazia alguma coisa, né? Então, Joana fala que inteligência e raciocínio vêm de um processo evolutivo. Nós não nascemos homens e mulheres, nós passamos por toda a evolução planetária, todos os seres vivos passam por essa evolução. E foram muitos e muitos e muitos anos para que nós chegássemos à forma humana e da forma daquele homem primitivo, nós viéssemos evoluindo para sermos quem somos hoje, seres racionais, seres que têm conhecimento da espiritualidade, que têm a inteligência, o raciocínio,
né? Então, nós não temos o dom da inteligência para usar apenas para reclamar, amaldiçoar, principalmente aqueles que são instrumentos do nosso sofrimento, né? E para que a gente possa não usar esse cordão, né, esse chicote de couro em nós mesmos, e muito menos nos outros. Próximo parágrafo. Não lances invectivas. O que é invectivas? Invectivas são palavras injuriosas, né? Palavras violentas contra algo ou alguém, né? Então, não lance esse tipo de palavras, né? Que são as invectivas, contra isto ou aquilo. Antes fazer algo para corrigir, seja o que for que não esteja certo. Então, ao invés da gente reclamar, xingar, praguejar, ser violento, que nós possamos, antes disso, fazer o que for para corrigir o que não está certo na nossa vida. Se o dever que reclamas nos outros se corporificasse nos seus atos, outros possivelmente aprenderiam contigo o otimismo, a ação, produzindo para melhorar todas as coisas que podem e devem ser melhoradas. Nós somos exemplos vivos para quem nos vê. Se diante de qualquer problema, dificuldade, contratempo na vida, eu me desestabilizar, eu estou mostrando para o outro como agir nessa situação. Muitas vezes, em situações muito complicadas, eu pensava, eu estou sendo modelo para os meus filhos, ou eu estou sendo modelo para os meus alunos, né? Então, eu preciso de trazer o racional e de buscar a solução antes de me desesperar, antes de me desestruturar emocionalmente e fisicamente. Então, o que Joana traz aqui é que ao invés de entrar no padrão da raiva, né, que deseja uma vingança e que leva palavras com tom de violência, muitas vezes palavrões, nós desarmonizamos todo o nosso eu. O eu daquele que está escutando e da plateia que está vendo a cena. Então a gente precisa de tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós perdemos a nossa razão, não pelo que pedimos, mas pela prova daquilo que nós pedimos, né? É uma prova, muitas vezes. E aí, até passar esse momento de dificuldade, de complicação, então nós precisamos de ter a paciência, né? A sabedoria de lidar com isso. Se eu chegar, por exemplo, né, em uma cobra e dar um chute, ela vai me picar. Então eu tenho que ter paciência, tenho que ver um objeto que eu possa pegar, que eu possa ou guardar no vidro ou matar, dependendo da situação, né? Porque às vezes essas pessoas querem encaminhar para fazer sorofídico, ou talvez chamar a segurança ambiental e colocá-la, né, alguma coisa em cima dela, um cesto, tal. Então eu vou pensar para decidir o melhor a ser feito, mas isso sem cair nas garras das palavras violentas, das ações violentas, de jogar toda a minha frustração em cima daqueles que não têm responsabilidade, né? Muitas vezes a pessoa distrata um garçom porque a comida não está legal. O chefe que fez, o cozinheiro, está lá dentro. E a pessoa descarrega toda a frustração no garçom.
Então, nós precisamos reclamar se não estiver como pedimos? Sim, mas com educação, com gentileza, com respeito por aquele que é o porta-voz para a cozinha. Próxima parágrafo. Quando te entregas ao desânimo e o espalhas, conspiras contra a ordem natural, contra o equilíbrio, contra o progresso da vida. É pernicioso o mal sofrer, ou seja, é nocivo, faz mal sofrer, malbaratando a oportunidade de aproveitar bem a lição do sofrimento, ou sendo, desperdiçando a oportunidade do sofrimento, gastando essa oportunidade à toa. Ah, Bia, mas eu tenho que gostar de sofrer? Não. Mas se o sofrimento chegou até você, né? Como eu disse, uma doença, um desemprego, ou talvez a perda de um ente querido, né? Nós precisamos de aprender a lição que aquele sofrimento nos trouxe. Talvez é um desapego, talvez é a humildade, talvez seja para eu saber que eu preciso do outro, que eu não sou autossuficiente. Às vezes vem uma lição de uma sacudida, porque às vezes eu não estou cuidando do outro, aquele outro adoece, e eu percebo o quanto que eu amo e que não estava cuidando, e eu passo a cuidar. Então, eu estou aproveitando o momento de sofrimento como aprendizado e não gastando este momento para ficar desanimado e espalhando energias ruins contra a ordem natural. Qual que é a ordem natural? O equilíbrio do universo, o progresso do universo, da vida, né? Tudo está em equilíbrio. Então, quando eu me desequilibro, eu lanço aquela minha colaboração para um desequilíbrio. Se todos nós nos desequilibrarmos, será algo muito grande. Por isso que nós precisamos trazer a razão, para não entrarmos no desequilíbrio, né? Então, perdi um ente querido, posso chorar, ficar triste, decidir não trabalhar, ficar no meu canto, tudo bem. Agora, o que eu não posso fazer, né? Porque vai contra os ensinamentos que eu já sei. Reclamar de Deus, acusá-lo, procurar culpas e culpados em tudo que acontece, destratar as pessoas, ser grosseiro e sem educação porque eu estou sofrendo. Isso é o mal sofrer. Agora, o bem sofrer é o aprendizado que eu tiro com aquele sofrimento, qualquer que seja ele. Procuras sofismar quanto ao bem e ao mal, tentando fugir à responsabilidade. O que é sofismar? É encobrir a verdade, né? A gente usar argumentos falsos, sofisticar como a gente quer. Então, procura sofismar. O que é o bem e o mal? Eu procuro sempre falar que o bem para mim é algo que me traz conforto, tranquilidade, zona de conforto. O mal é o que me tira da zona do conforto. E não é assim. Muitas vezes o mal está exatamente na minha não tentativa de mudança, das minhas crenças limitantes, dos meus estereótipos internos, né? Então, às vezes, é saindo da minha zona de conforto que eu vou fazer o bem para mim e para os outros. Quando eu quero encobrir a verdade, dando justificativas, a gente vê muitas pessoas que se dizem religiosas, cristãs, invertendo por completo o sentido da própria Bíblia, né, do Evangelho, para justificar
questões internas. Isso é o quê? É a gente sofismar quanto ao bem e ao mal. O que parece mal, muitas vezes é o bem, é uma lição, um aprendizado. E outras vezes o bem vem com cara de alegria, de tranquilidade. Outras vezes o bem vem na lição. Nessa escola da vida, o bem acontece no recreio, quando estamos de férias, quando estamos nos divertindo, no lazer. Mas o bem também acontece na hora das provas, acontece na hora da aula, né? É isso que a gente tem que lembrar. O bem é tudo quanto estimula a vida, produz para a vida, respeita, dignifica a vida. Então, o bem é uma ação constante, uma energia que se movimenta constantemente, né? Pela estimulação da vida, que produz vida, que gera vida. Isso é importante a gente saber. Às vezes eu estou até sofrendo, mas eu estou fazendo um bem. Se alguém olha de longe um cirurgião fazendo uma cesariana, se a gente não sabe que é uma cesariana, vê uma pessoa passando um bisturi na barriga cortando, né? Mas vai tirar o bebê e evitar que ele possa entrar em sofrimento ou morrer na barriga da mãe se não tiver dilatação, né? Então, é muito importante a gente entender que o que às vezes parece um sofrimento, uma agressão, é uma forma de salvação da vida. E muitas vezes, quando a gente vê a pessoa sempre deitada na sombra e água, ela não está produzindo. Então, tudo bem ter descanso, mas viver em descanso não é bem, porque não produz vida. O mal é toda ação mental, física ou moral. Então, olha só, ação mental é o quê? O pensamento, a projeção, né? Ação física ou moral, que atinge a vida perturbando-a, ferindo-a ou matando-a. Quando eu invento algo sobre alguém, quando eu difamo alguém, eu estou matando essa pessoa de alguma forma. Eu estou fazendo mal. Mesmo que eu não encoste o dedo, mesmo que diante da pessoa eu fique sorrindo, conversando, eu estou fazendo mal. Eu estou levando o mal para ela, para a vida, né? Quando eu me acomodo e não tomo o remédio que eu preciso tomar, eu estou fazendo mal. Quando eu não tenho paciência de escutar a mesma história da minha mãe, repetidas vezes, que está com quase 90 anos, eu não estou levando vida, eu não estou estimulando, produzindo, dignificando, eu estou fazendo mal, né? Porque eu estou ferindo, né? Eu estou matando simbolicamente aquelas histórias da vivência daquela idosa. Se cultivas os cogumelos do pessimismo e respiras, evidentemente, em clima de sombras morais e umidade psíquica asfixiante. É o que eu falei antes, né? Se nós estamos aqui cultivando o pessimismo, pensamentos negativos, respirando sombras morais, né? Aí nós vamos criando uma umidade ao nosso redor, asfixiante psiquicamente. Aí nós criamos medos, nós criamos pavores, nós criamos tristezas, nós criamos raivas indevidas. Triste todo mundo fica, mas é ficar triste por algo que não precisa, né? É ficar com raiva por algo que não precisa. Quando eu não mantenho o meu equilíbrio físico, mental e espiritual, eu estou criando esse clima de sombras morais
estou me asfixiando, né? Nessa atmosfera psíquica muito negativa. Tenho que prestar atenção no que eu penso, no que eu sinto, no que eu falo, no que eu ajo. Porque tudo isso vai criando ao meu redor essa atmosfera, essa energia, esse padrão vibratório. Muitas vezes eu estou sentindo algo horrível e acho que alguém me enviou. Mas não. Muitas vezes somos nós que criamos essa cúpula, né? De coisas ruins, com o nosso pensamento, atitude, sentimentos muito negativos. Inadvertidamente enfermas e por isso irresponsabilidade laboras e colaboras no mal. Bom, o que é laboras? Trabalha, né? Então, a gente às vezes, quando ficamos sem necessidade enfermos da mente, do corpo, então muitas vezes nós não temos uma responsabilidade com o trabalho que assumimos como seres espirituais encarnados na Terra. E aí nós estamos colaborando com o mal. Sempre que nós estamos irresponsavelmente sem trabalhar, sem produzir vida, nós estaremos colaborando com o mal. Às vezes eu não preciso de falar o meu pessimismo para ninguém, mas se eu fico pensando, eu já estou colaborando com o mal. Então eu preciso de mudar o padrão de pensamento, procurar algo que possa me ajudar nesta verdade, em busca do trabalho, em busca da vida, do bem, né? E aí, Joana continua. Tens nos olhos 2 estrelas engastadas no céu da face. Põe-nos a derramar a claridade da visão feliz por onde segues, apesar de estares sofrendo. Utiliza as mãos no algo produzir, embora sobre acúmulo de dores. Ouve em derredor, há mutilados esperando tuas mãos e teus pés, cegos do corpo e cegos da razão, necessitados dos teus olhos e da claridade do teu discernimento, mais sofredores do que tu próprio. Então, nós precisamos de deixar de olhar apenas para o nosso umbigo e achar que somos os únicos e maiores sofredores e olharmos para o outro, sermos o olho, sermos o braço, sermos a mão, sermos o abraço, sermos a palavra que conforta para o outro. E aqui fala, embora sob acúmulos de dores, nós devemos fazer isso. Então, a dor, por mais que seja difícil, não nos impede de termos a esperança e de doarmos algo de bom que existe em nós, mesmo que esteja num momento muito complicado e repleto de dores. Olha que parágrafo lindo esse aqui. Acalma o vozerio agitado da tua mente, alvoroçada pela revolta, ou desperte sua mente adormentada que se encontra na comodidade, na preguiça, no cansaço de sofrer. E escutarás assim 1000 vozes, algumas tão debilitadas pela fraqueza
que será necessário um grande esforço para identificá-las, chorando e rogando socorro baixinho às fortunas que possuis no corpo e no espírito, e você teima por desperdiçá-las e ignorá-las. Quantas e quantas vezes nós nos esquecemos da importância do nosso corpo, da nossa mente, da nossa palavra, e desperdiçamos essas fortunas. Quantas vezes usamos os nossos olhos só para enxergar o errado, o ruim, o mal? Quantas vezes usamos as nossas mãos, né, inadvertidamente, no tapa, na escrita que machuca? Quantas vezes as nossas palavras são tantas, tantas, que não se calam para ouvir o outro que também sofre? Então, nós precisamos de acalmar esse vozerio agitado da mente. E a nossa mente vem ficando alvoroçada pela revolta do que estamos vivendo, né? Pela comodidade, pela preguiça, pelo cansaço de sofrer. E assim nós nos colocamos no mau sofrimento quando não alimentamos o bem, mas alimentamos a destruição das nossas vidas e de todos aqueles que se espelham em nós. Não te revoltes no crisol das dores, mesmo que sejam dores reais. A dor chega para que o espírito triunfe sobre ela, ao invés de ser por ela esmagado. Então, é comum a dor vir para nos abençoar, para nos fortalecer. Quem é que aprende a fazer raiz quadrada? E quem vocês acham que fica super tranquilo e craque nisso? Aquele que faz 1000 exercícios de raiz quadrada ou aquele que só ouviu a aula e não fez exercício? É aquele que exercita sempre, né? Que aprende exercitando, fazendo. Então, muitas vezes, nós temos que fazer com que as nossas dores sejam esses exercícios para que a gente possa ajudar o outro, né? Ah, eu estou com uma dor renal. Nossa, eu também já tive. Sabe o que me ajudou? Assim, 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 assim. Ah, hoje eu estou assim cansada, não estou conseguindo. Olha, sabe o que me ajuda? Me ajuda isso, isso e isso. Então, nós estamos utilizando o sofrimento que nos chega com o bem sofrer, que é aprendizado, que é oportunidade, que é transformar o pessimismo em otimismo. E eu vou finalizar lendo o último parágrafo de Joana de Ângeles para a nossa reflexão. Mas, se tuas legítimas aflições forem muito grandes, esmagadoras, evoca Jesus. Evoca Jesus quando na via dolorosa, esmagado sob a cruz, e, no entanto, aconselhando e advertindo as mulheres piedosas de Jerusalém. Ou cravejado logo depois no madeiro da infâmia, convocando 2 estranhos, desafortunados salteadores, neles semeando as esperanças do reino de Deus. Instantes antes do momento extremo. E refaze as tuas forças. Reconsidera a situação. Recompõe os joelhos desconjuntados. E avança confiante,
cantando a certeza de que após a partida libertadora, uma madrugada sublime te alcançará, fazendo-te feliz por fim, vitorioso com o bem. O bem sempre vence. O mal pode ter os seus recursos, tentar, mas o bem vence. É nisso que nós precisamos. Depois, peguem o seu Evangelho segundo o Espiritismo, abram no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e leiam esse capítulo, que tanto nos explica o porquê de tanto sofrimento no mundo. O porquê que na nossa estrada ainda tem sofrimentos. Para complemento dessa leitura belíssima de Joana de Ângeles. E agora eu convido vocês para que nós possamos fazer a nossa prece final. E assim, eu queria pedir para vocês que eu estou procurando aqui a musiquinha, que pudessem nesse momento que a gente faz aqui o estudo de oração, muitas falanges vêm até nós, né? Auxiliando, aproveitando esse momento que nós estamos reunidos em nome de Jesus, aproveitando este momento para que a gente possa somar as nossas energias e para que a gente possa. Não estou achando aqui, depois eu acho para vocês. Para que a gente possa doar o nosso melhor. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aqui, nós estamos doando essa energia. E essas energias são transmutadas em medicamentos eficazes, né? Para aqueles que estão necessitando. Então, vamos nesse momento agora. Achei a musiquinha que eu queria colocar aqui para a gente. Fechar os nossos olhos, respirar profundamente, agradecendo ao Pai por todos os ciclos vividos e acabados. Os ciclos de minutos, de horas, de dias, de anos, de décadas. Os ciclos de aprendizados na vida, no trabalho, nos papéis que assumimos ter. Jesus, Mestre amado, nós nos colocamos aqui com muita gratidão pela sua presença em nossas vidas. O Senhor que nos cura de tantas mazelas diariamente, nos abençoando, nos protegendo, nos intuindo, nos fortalecendo, nos mostrando oportunidades e caminhos. Através de pessoas que cruzam a nossa caminhada, intuídas, que nos auxiliam com a fala, através da própria comunicação, dos meios de comunicação, as palestras, através dos livros, os seus ensinamentos chegam. Mas tem um momento especial que é esse que estamos vivenciando. O momento da oração, em que nos conectamos diretamente a Ti. E vos rogamos que neste momento sejamos iluminados, fortalecidos. Os nossos lares recebam essas energias de paz, de saúde, de vida. Que possamos sentir cada célula do nosso corpo se revigorando. E aquelas que estavam dodóis, que possam se regenerar. E que eu possa transmutar os meus pensamentos, as minhas palavras,
pessimistas, desanimadoras ou raivosas, em pensamentos, ações e palavras de amor, de perdão, de alto amor, de saúde, de paz. Que o Senhor Jesus cuide de todos os nossos irmãos que necessitam de tratamento para suas mazelas físicas, mentais e espirituais. Abençoa a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoa os nossos mentores, os trabalhadores que se dedicam nos auxiliando. Abençoe toda a humanidade, Jesus, todos os nossos irmãos. E que possamos, assim, ter uma semana abençoada de aprendizados. Que saibamos bem sofrer, aprendendo lições e levando o otimismo, a resposta aos problemas para aqueles que passam por situações semelhantes à nossa e precisam de auxílio. Mãe Santíssima, envolve com teu amor a todos nós, seus filhos. E assim, nós finalizamos agradecendo esse instante. Que o amor possa imperar nos nossos corações, nos nossos gestos e palavras, e que possa toda a paz, toda a calma, toda a fé, confiança habitar o nosso mundo interno. Que sejamos semeadores do bem e que possamos aprender com o bem sofrer. Assim, repletos de luz, de energia, de fé, de confiança e paz, mais conscientes de quem somos e da necessidade de estarmos cada vez mais próximos de Ti, Jesus. Nós encerramos esse momento de estudo e oração sob a Sua direção. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Obrigada, mestre, obrigada a todos vocês que estão aqui. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, muito obrigada pela presença. Quarta-feira estaremos aqui juntinhos, se Deus quiser, tá? Então, que nós fiquemos em paz, que Deus nos abençoe e até quarta-feira, se Deus quiser, às 20 horas. Um abraço e boa noite.